Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula e hoje nossa aula é sobre propriedades periódicas, que é a continuação aí, né, já que nossa última aula deve ter sido tabela periódica. Bom, primeira coisa, o que são propriedades periódicas? Bom, uma coisa periódica é uma coisa que se repete. Então, uma propriedade periódica é uma propriedade que se repete conforme a gente percorre a tabela periódica. Ela vai se repetir de modo meio padronizado ao longo da tabela periódica. Tá? Quem são as propriedades periódicas? O raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade e outras. Tá? Que nós temos várias, na verdade, como o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, entre outras. Tá? Nós vamos ver as principais. Vamos lá então? Vamos começar pelo raio atômico. Bom, na matemática você sabe que raio é metade do diâmetro, né? Então se eu pensar em raio atômico, de modo bem simplista, porque na verdade não é bem assim, né? Mas o raio atômico seria metade do diâmetro do átomo. Isso é o raio atômico, tá? Não é tão simples esse conceito de raio atômico, né? Porque a gente não tem como medir o átomo, a gente não sabe os limites até onde o átomo vai precisamente, mas vamos pensar assim. Toda vez que eu falar de raio atômico, é só a gente pensar em tamanho do átomo, que é suficiente. Tá? Então, para a gente entender raio atômico, é só a gente pensar que raio atômico é o tamanho do átomo. Tá? Quando o raio atômico é grande, o átomo é grande, e assim por diante. Vamos lá. Como que varia o raio atômico na tabela periódica? Eu fiz vários retângulos na aula, vocês já copiaram o roteiro. Esses retângulos, eles simbolizam a tabela periódica. Como que o raio atômico varia na tabela periódica? Vamos lá, então? O raio atômico, ele aumenta para baixo e para a esquerda. Tá? É sempre o sentido de aumento que eu vou fazer. Tá bom? O raio atômico ele aumenta para baixo e ele aumenta para a esquerda. Como assim, Lucas? Vamos lá, ó. Se eu comparar, por exemplo, sódio e potássio. Vou comparar sódio e potássio. Quem tem maior raio atômico? Bom, maior raio atômico é quem está mais para baixo, não é? Então, o raio atômico do potássio é maior que o raio atômico do sódio. Tudo bem? Outro exemplo. Quem tem maior raio atômico? O sódio ou o berílio? Ou melhor, deixa eu colocar outra comparação aqui. O sódio, comparar na mesma linha, né? Sódio ou o magnésio. Para comparar dois que estão na mesma linha. Quem tem maior raio atômico? Bom, maior raio atômico tem quem está para a esquerda. O sódio está mais para a esquerda, ele está mais para o sentido da flecha. Então, o sódio, por sua vez, é maior que o magnésio. Tá? É assim que a gente faz as comparações de raio atômico. Tá bom? Tá, mas por quê? Por que quem está para baixo tem maior raio e quem está para a esquerda tem maior raio? Isso é um pouco difícil de entender e é o que a gente vai fazer agora. Vou dar para vocês a explicação do porquê que essa seta tem que descer e essa seta tem que ir para a esquerda. Vamos ver então? Ó, primeira coisa, vamos entender primeiramente por que o raio atômico aumenta para baixo. Primeiro, entender o porquê ele aumenta para baixo. A gente sabe que quem está no primeiro período tem uma camada. Quem está no segundo período, 2 camadas. Quem está no quinto período, 5 camadas. Quem está no sétimo período, 7 camadas. Então, por que ele aumenta para baixo? Porque quanto maior for o número de camadas, logicamente, maior vai ser o átomo. Portanto, maior o raio atômico. Tá bom? É por isso que a flecha desce. Quem está aqui em cima no primeiro período tem uma camada eletrônica só tem a camada K. Agora, quem está lá embaixo, que é o caso do frâncio, por exemplo, ele tem a camada KLMNOPQ, são 7 camadas, o átomo fica maior. Então, quanto mais para baixo, mais camadas, tá? Aumenta o raio atômico desse átomo. Tudo bem? Agora, entender essa flechinha já é um pouco trabalhoso. Por quê?
Vamos pensar em dois átomos. Dois átomos que estejam na mesma linha. Tá? Vamos comparar, por exemplo, o sódio e o argônio. Tá? Para a gente poder entender. Vou desenhar aqui para vocês o átomo de sódio e o átomo de argônio. Bom, o átomo de sódio e de argônio eles estão na mesma linha, se não me falha a memória, terceiro período. Então, todo mundo tem 3 camadas, tá? Então, não é o número de camadas que é a diferença entre eles. O que acontece? O sódio, ele tem 11 elétrons, 11 prótons aqui no meu exemplo. E o argônio tem 18. O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte. Vamos imaginar as camadas. As 3 camadas do argônio. Vamos pensar nesse último elétron que está aqui. Próton tem carga positiva. Elétron tem carga negativa. Então, esses 18 prótons do argônio estão puxando esse elétron para cá. Vocês concordam comigo? Os 18 prótons do argônio puxam o elétron. E puxam com muita força. Por que puxam com muita força? Porque são 18 prótons. E aí o que vai acontecer? Conforme os 18 prótons puxam com muita força, o átomo vai encurtando. Agora, o sódio. O sódio também tem 3 camadas. Ele também tem 3 camadas. Só que ele só tem 11 prótons. Então ele puxa com menos força esse último elétron. Portanto, o raio vai aumentar. Então vamos de novo, esse entendimento é um pouco difícil. Tá? O sódio está aqui, mais para a esquerda, que é onde a gente viu que a flecha manda, ou melhor, que a flecha indica que o raio é maior. O argônio está lá na direita. Por que então que o sódio aqui é maior que o argônio? Porque o sódio tem menos prótons. Ele puxa a última camada dele com menos força. Então ele aumenta de tamanho. O argônio, por outro lado, que está aqui no canto, tem mais prótons. Então ele puxa esse último elétron com tanta força que as camadas sofrem um encurtamento. E aí o tamanho dele vai diminuir. Então a gente pode dizer o seguinte, ó. Quanto maior for o número de prótons, tá? Que é a galerinha que está aqui perto do argônio, que é a galerinha que está à direita, quanto maior o número de prótons, maior é a atração entre o próton e o elétron. Vou escrever assim, atração P-E. Portanto, ocorre o encurtamento. Quando eu falo encurtamento, eu dou a entender que o raio atômico vai diminuir. Então, quanto mais prótons, maior a atração entre esses prótons e aquele último elétron, o que acaba encurtando o átomo e o raio diminui. Tá bom? E com isso a gente consegue entender a parte mais difícil da aula inteira, que é o quê? O porquê que a flechinha do raio atômico vem para a esquerda. Se ficou alguma dúvida, volta nessa parte. Isso é confuso mesmo, e sem isso a gente não consegue prosseguir, tá bom? Estou sempre aí disponível nos horários da aula para tirar as dúvidas, tá bom? Vamos continuar agora aqui para as partes mais tranquilas. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do raio atômico de íons. Raio atômico de íons, que a gente chama genericamente de raio iônico. Isso aqui é bem simples, né? Vamos pensar o cátion e o átomo neutro. Por exemplo, o Na+, e o Na. Eu tenho aqui um cátion e o seu átomo neutro respectivo. Galera, o cátion não perdeu elétrons? Não foi o que a gente discutiu aí por tanto tempo? O cátion não perde elétron? Uai, se perdeu o elétron tem que ficar menor. O raio do cátion sempre é menor do que o átomo neutro, porque ele perdeu elétrons. Por outro lado, ânion, o Cl- e o Cl. Vamos comparar um ânion com o respectivo átomo neutro. Tem sempre que comparar cloro com cloro. Vai querer comparar cloro com nitrogênio? Nada a ver. Você tem que comparar o mesmo átomo, um com carga negativa, ânion, e o outro neutro. O ânion não ganha elétron? Gente, se eu ganho elétron, eu fico maior.
Então o raio atômico aumenta. Então o raio do cátion sempre é menor porque houve perda de elétron. O raio do ânion sempre é maior porque houve ganho de elétron. Tudo bem? Essa é a primeira propriedade, é o raio atômico. Ela é um pouquinho confusa, só que ela é a base para as demais. Agora a gente vai para a segunda propriedade, que ela tem uma frequência um pouco maior no vestibular. Podem cair alguns gráficos, tá? Eu sempre gosto de explicar esses gráficos para os alunos, para vocês, porque eles têm algumas coisas que a gente não consegue deduzir sozinho, que a gente pena muito para descobrir sozinho, e se alguém contar pra gente fica muito mais fácil, né? Então tem um tipo de gráfico aqui nesse segundo tópico que aparece muito, que é esse daqui, ó. Nós vamos montar junto, tá? Vocês não vão talvez encontrar essa explicação, mas vão encontrar exercício disso. E aí a gente perde o maior tempo para discutir uma coisa tão simples. Então agora eu acho que é conveniente explicar. Vamos lá? Então, energia de ionização, ou EI, é a nossa próxima propriedade periódica. Tá? As duas primeiras são as demoradas, depois é rápido. Vamos lá. O que é a energia de ionização? É a energia necessária para se retirar. Para se retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Tá? Foca em necessária para retirar. Em outras palavras, é a energia que nós gastamos para tirar elétron. Vocês têm que associar a energia de ionização com a energia que eu gasto para tirar um elétron de um átomo. Tá bom? Então aí vocês têm que pensar. Energia de ionização é a energia que eu gasto para tirar o elétron. Aí a gente tem que fazer um raciocínio. Se for muito difícil tirar o elétron, nossa, eu gasto muita energia. Energia de ionização alta. Concorda? Agora, se for fácil tirar o elétron, aí eu gasto pouca energia. Energia de ionização baixa. Vamos ver como vai funcionar isso. Ó. Peguei dois átomos aqui. Acho que pelo meu desenho tá óbvio o quê? Esse daqui tem um raio menor. Esse tem um raio atômico maior. Esse é maior, esse é o menor. Vocês concordam comigo? Agora pensa assim comigo, ó. Quem consegue puxar mais esse elétron, será? Vou mudar minha pergunta. Esse elétron, ele está sendo atraído mais fortemente por qual dos núcleos? Logicamente por esse núcleo. Ó, esse núcleo consegue puxar muito forte esse elétron. Esse núcleo aqui já puxa mais fraco, porque o elétron está mais distante. Tá? Então pensa assim comigo. Esse átomo é tão pequenininho, um raio atômico tão baixo, ele é tão pequeno, que esse elétron ele é puxado com muita força pelo núcleo, devido ao fato de estar próximo ao núcleo. Tá? Ele está mais preso. Esse elétron, por sua vez, por estar mais distante, já que o átomo é maior, né? Por esse elétron estar mais distante, automaticamente ele não está tão atraído pelo núcleo, ele não está tão preso, entre aspas, aí ao núcleo, digamos assim. Então vamos lá. Pensa comigo assim, ó. Raio atômico está baixo, não está? Esse elétron está sofrendo uma atração muito grande por esse núcleo. Esse elétron ele está interagindo muito com o núcleo, muito preso eletrostaticamente por esse núcleo. Vai ser difícil tirar esse elétron, porque ele está interagindo muito com esse núcleo, está próximo. Vai ser muito difícil tirar o elétron. Quando for difícil tirar o elétron, eu gasto muita energia. A energia de ionização sobe. Agora, olha esse elétron. O átomo é muito grande. Olha esse elétron, está lá longe. Esse elétron não está tão preso por esse núcleo, não está interagindo tão fortemente com esse núcleo. Então é fácil tirar o elétron. Se é fácil tirar o elétron, eu gasto pouca energia. A energia de ionização cai. Então o que eu quero que vocês percebam? Quando o átomo é pequeno, o elétron está muito próximo ao núcleo. Fica difícil tirar. Então eu gasto muita energia. Quando o átomo é grande, o elétron está longe do núcleo. É fácil tirar esse elétron. Aí a energia é baixa. Onde eu quero chegar, pessoal? Vocês perceberam que o raio e a energia são opostos? Então, o raio não aumentava para baixo? A energia aumenta para cima. O raio não aumentava para a esquerda? A energia aumenta para a direita. Eles sempre vão aumentar, eles sempre serão em sentidos opostos. Na verdade, vocês vão perceber que todo mundo é o contrário do raio, né? Então tá aqui a explicação. As setas da energia de ionização
são sempre contrárias às setas do raio atômico, tá bom? E aí a gente pode fazer aquela mesma comparação. Sódio, comparar de novo sódio e argônio. Quem tem energia de ionização maior? O argônio, porque ó, tá mais para a direita. Ele tem uma energia maior que o sódio, tá bom? Em termos de energia, lógico, né? Ok? Vamos continuar essa questão de energia de ionização. Vamos lá. Vamos lá. Só que tem um detalhe, a gente não pode tirar todos os elétrons de um átomo de uma vez só. A gente sempre tira os elétrons por etapa. Vamos ver como é isso? Bom, todo mundo deve ter ouvido falar já estudado que a carga do magnésio é 2+, não é? A gente consegue tirar 2 elétrons do magnésio pelo fato do magnésio estar na família 2A. Só que eu não posso tirar os 2 elétrons de uma vez. Eu tenho que, no laboratório, a gente ioniza, tira o elétron um por um. Então vamos lá, eu vou pegar esse magnésio, ele não tem carga, eu vou tirar um elétron dele. Tá bom? Então ele vai ficar magnésio mais. Se eu tirei um elétron, tá positivo. Magnésio mais. Quanto eu gasto de energia para tirar esse primeiro elétron? Eu gasto 738 kJ por mol. É um dado que eu estou fornecendo. Vamos saber disso. Essa é a minha primeira energia de ionização. É a energia de ionização para tirar o primeiro elétron. Agora eu vou pegar esse magnésio mais e vou tirar outro elétron dele. Ele já era magnésio mais. Se eu tirei mais um, então agora ele fica magnésio 2+, que é o magnésio que a gente conhece. Quanto eu gasto de energia para tirar o segundo elétron? Eu gasto 1.450 kJ por mol de elétron. Então a minha segunda energia é 1.450. O que eu quero mostrar para vocês? Para tirar o primeiro elétron eu tive que gastar 700 e pouco para tirar. O segundo elétron eu tive que gastar 1.400 e pouco. Ou seja, a segunda energia de ionização ela é maior que a primeira energia de ionização. Muito maior a segunda. Por que será? Pela seguinte situação, ó, pensa assim comigo. Primeiro elétron e segundo elétron do magnésio. Pensa assim comigo, ó. Antes, o núcleo estava puxando 2 elétrons para ele, não estava? Não foi? Na primeira situação aqui nossa, eu tinha 2 elétrons no magnésio. O núcleo, ele atraía esses 2 elétrons. Então, para tirar esse primeiro, aqui, eu gastei 738. Beleza, aí eu tirei o primeiro elétron. Agora só tem o segundo. Olha o que acontece. O núcleo não tem o primeiro elétron mais. Então agora toda a atenção do núcleo, digamos assim, vai ser voltada para o segundo elétron. Fica mais difícil tirar. Então quando o átomo tem 2 elétrons lá para tirar, o núcleo tem que se preocupar com esses 2 elétrons. Então é como se o núcleo se dividisse para puxar os 2 elétrons para ele. Então você gasta 700 e pouco para tirar. Agora, perdi o primeiro elétron, só sobrou um, então esse núcleo agora não tem que dividir a atração dele com mais ninguém. Ele puxa só esse segundo elétron com muita força. Tá? Lucas, e se tivesse 3 elétrons? Aí a terceira energia de ionização ia ser maior ainda. O alumínio, por exemplo, tem 3 elétrons que a gente pode tirar. Então vocês têm que entender o seguinte, a terceira energia de ionização é sempre maior que a segunda e a segunda sempre é maior que a primeira. Tá? Por quê? Conforme você tira um elétron, o núcleo agora não tem que dividir a atração dele com mais ninguém. Ele puxa com mais força os elétrons que sobraram. Tirei o segundo elétron, agora o núcleo puxa com mais força ainda os elétrons que sobraram. E aí vai se tornando muito difícil tirar. Então existe essa relação aqui, tá bom? Ok? Bom, e os gráficos, né? Nós temos agora esses gráficos para a gente poder analisar. Esse gráfico é o tipo de gráfico que eu falei que o vestibular coloca e que a gente deduza as coisas, e é impossível deduzir algumas coisas. Ou pelo menos é impossível deduzir no tempo que vocês têm para resolver exercícios. Lá na prova, 3, 4 minutos, nem sei, mas 3 minutos, né? Então, assim, não dá. A gente tem que conhecer o gráfico primeiro,
para poder deduzir de modo rápido. Vamos lá, ó. Comigo. Eu desenhei aqui um átomo hipotético, eu coloquei 5 elétrons, distribuí 5 elétrons nele e nomeei esses 5 elétrons. Elétron 1, 2, 3, 4, 5. O elétron 1, 2 e 3 estão na camada mais externa. O 4 e o 5 estão mais próximos ao núcleo. Tá bom? Aqui eu vou colocar valores hipotéticos de energia de ionização. E aqui eu coloquei elétron 1, elétron 2, elétron 3, elétron 4, elétron 5. Vamos acompanhar comigo. Para tirar o primeiro elétron, eu gasto uma certa quantidade de energia que eu vou marcar aqui por esse pontinho. Então, isso daqui seria a energia para tirar o primeiro elétron. Não precisa saber valores, tá bom? Só pensar. Tirei esse elétron agora, ele não existe mais. Vamos lá. Vai ficar mais fácil ou mais difícil tirar o segundo? A gente acabou de discutir isso, vai ficar mais difícil. Então, para tirar o segundo elétron, a gente sobe um pouquinho a energia. Lembra que a segunda energia sempre é maior que a primeira? Então é isso. Tirei esse elétron. Vou tirar o terceiro. Ficou mais difícil ainda. Vocês concordam? Tirei o terceiro. Quando eu vou tirar o quarto elétron, vai ficar mais o quê? Mais difícil, não vai? Só que vai acontecer um negócio agora. Quando eu for tirar o quarto elétron, a energia vai subir. Mas não vai subir só um pouquinho, ela vai subir muito. Ela sobe lá em cima. É uma coisa meio estranha no gráfico. Aí, ok, tirei o quarto elétron. Quando eu for tirar o quinto elétron, sobe um pouquinho de novo, né? Porque vai aumentar. O gráfico ele fica desse jeito. Ele fica com esse gap, intervalo do inglês. Because I speak English, ok? Então aqui, ó, tem um gap, tem um pulo, um salto no gráfico, do nada. Primeira coisa, nós temos que perceber duas coisas. Primeiro, por que esse gráfico tem um gap, tem um intervalo muito grande, um salto? Uai, porque o elétron 1, 2 e 3 estavam na mesma camada. Então, quando você foi tirar o 2, aumentou um pouquinho, ficou um pouquinho mais difícil. Quando você tirou o 3, ficou um pouquinho mais difícil. Só que, quando você vai tirar o quarto elétron está numa camada mais próxima ao núcleo. Então, vai ser muito mais difícil. Tá? Então, é por isso que dá esse pulo, esse salto no gráfico. Tá bom? Porque o quarto elétron está numa camada muito mais próxima ao núcleo. Ele não está na mesma camada que os 3 elétrons anteriores. Então, como ele está muito mais próximo ao núcleo, vai aumentar a energia que você precisa para tirar, só que aumenta mais do que o normal. Tá bom? Agora, o que eu poderia perguntar para vocês além disso? Eu poderia perguntar, então, por que desse gap vestibular, no caso, né? Por que salta tanto o gráfico? Salta por quê? Porque o elétron 3 está numa camada distante do núcleo. Até o elétron 3 está todo mundo numa camada externa. Agora, o elétron 4 veio para a camada interna. Então, ficou mais difícil ainda. Outra coisa que eu poderia perguntar. Esse elemento hipotético, qual é a família dele? Ele é da família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 30A? E que isso é? E aí? Como que eu deduzo a família dessa... ia falar porcaria, mas não é elemento, né? Esse negócio aqui. Como que eu deduzo? Você consegue deduzir por um modo bem simples. Ó, 1, 2, 3, pá. Pulou, não pulou? Não teve um salto aqui? O que a gente discutiu? Por que existe esse salto de energia? Esse salto de energia existe porque do elétron 3 para o 4 você trocou de camada, não é? Aqui ocorreu a troca de camada. E o elétron 4 foi parar lá perto do núcleo, não é? Então esses 3 elétrons, eles estavam na última camada. Isso aqui é da família 3A, porque quando tem 3 elétrons na última camada, é da família 3A. Então, para você deduzir a família, é só você contar o número de elétrons que tem antes do salto de energia. Porque quando tem o salto de energia, quer dizer que você trocou de camada. Então, todo mundo aqui estava na última camada, você trocou e foi para próximo do núcleo. Quer ver outro exemplo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, isso
ficar feio isso daqui, mas dane-se. E se o gráfico hipotético fosse assim? Uai, onde que ocorreu a troca de camada? A troca de camada aconteceu aqui, não foi? Que é a maior distância energética entre esses elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 elétrons, eles estão todos juntos na última camada. Eu troquei e agora tem 2 que ficou mais difícil tirar. Então, é família 5A. É só você contar o número de elétrons que tem antes do salto energético, porque são os elétrons que estavam mais longe, na última camada, que é quem determina a família. Tudo bem? Galera, esse gráfico dá um pouco de trabalho de analisar, tá? Se vocês não conhecerem ele antes. Bom, vamos falar agora de umas propriedades que provavelmente não vão cair, mas por desencargo de consciência eu vou passar. Pelo menos essa aqui eu acho que não cai. Agora acho que eu faço tudo em menos de 5 minutos. Vamos ver. Afinidade eletrônica. Bom, a energia de ionização é o que eu gasto para tirar. A energia de ionização é o que eu gasto para tirar elétron. Afinidade é o que eu libero quando recebo o elétron. É a energia liberada ao receber elétrons. Não vou ficar dando muita atenção para ela, tá bom? Ela varia do mesmo jeito que a energia de ionização. Todo mundo varia igual, praticamente, né? Das principais propriedades, todo mundo é igual, exceto o raio, que desce e vem para a esquerda. Vocês perceberam que eu fiz uma parte diferenciada aqui, né? Quem é a última família? Os gases nobres. Vocês perceberam que eu achurei, acho que assim chama, fiz um tracejado? Então, gás nobre não recebe elétron. Então não existe afinidade eletrônica para gás nobre. A afinidade eletrônica dele é 0. Ele não recebe elétron, ele não libera energia ao receber. Então toda vez que a pergunta fala, o raio atômico, a afinidade do neônio é maior do que não é. Neônio nem tem afinidade eletrônica, a gás nobre não entra nessa regra. Tá bom? Vamos agora para a penúltima. A última, na verdade, é importante. Que é quem? A eletronegatividade. Eletronegatividade, quarta propriedade, é a tendência de você atrair elétrons, não é receber, atrair. Ela varia de novo do mesmo jeito. Sem contar quem? Não conta, de novo, não conta os gases nobres, porque eles também não querem atrair elétron, né? Só que a eletronegatividade, ela tem aquela escalinha. Existe uma escala de eletronegatividade muito famosa, né? Que é o Von Cloro Brisk pH. Von Cloro Brisk pH. Essa escala, ela aumenta em direção ao flúor. O mais está aqui, o menos está aqui. Então olha só. Quem é mais eletronegativo, o flúor ou o cloro? Quem está mais para cá é o flúor. Quem é menos eletronegativo, o cloro. Bromo e hidrogênio. O bromo é mais eletronegativo, o hidrogênio é menos. Então o bromo puxa mais o elétron do que o hidrogênio, tá? Essa escala seria um resumo dessa regrinha, porque na verdade essa regrinha é meio inútil quando a gente trabalha com eletronegatividade. O importante é essa escala. Eu vou dar mais atenção para essa escala quando eu for trabalhar polaridade de molécula e polaridade de ligação química. Aí a gente vai falar mais dessa escalinha, tá? Mas decora assim, ó, Von Cloro Brisk pH, né? Ou decora de alguma outra forma que vocês tenham aprendido no ensino médio. E aqui eu deixei para vocês de brinde aí, né? Algumas outras propriedades, como a densidade. A densidade ela aumenta para baixo, para o centro. Então, por aqui fica o elemento químico mais denso, que é o ósmio. Ósmio. É para baixo, para o centro. O ponto de fusão e de ebulição eles variam igualmente, subindo, descendo para o centro. Então, quem tem maior ponto de fusão e de ebulição está na parte central sempre, na parte central de cima ou na parte central de baixo. Galera, ponto de fusão e ebulição não é tão comum cair, tá? O mais comum é cair as 4 primeiras, beleza? Eu vou fazer... Bom, acho que é isso, faltou nada, né? Não vou fazer nada, eu vou fazer janta, que é o que tá quase de noite já. Beleza? Um grande abraço, fiquem em casa, saudades.